Olá pessoal, é com enorme satisfação e prazer que mais uma vez me apresento a você que ouve e acompanha o meu trabalho. E hoje eu quero tratar de um assunto que é um assunto relacionado à nossa base lunar, que é a estrutura de observação da Terra. Antes de mais nada, eu quero me apresentar a você, porque eu não sei de que forma as pessoas vão se achegar aos meus vídeos, eu não sei qual vai ser a forma aleatória, então eu faço questão de me aproximar das pessoas, já me apresentando inicialmente, para que não haja nenhum problema, ou para que a pessoa em si não fique na suspeita de quem é essa pessoa que aparece pouco usando esse avatar, que é o avatar que representa a minha mentora, amiga, irmã e mãe, Agnachete. Pois bem, meu nome é Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro na cidade de Nova Lima, sou militar da reserva do Exército Brasileiro, alcancei o meu posto de capitão e servi essa gloriosa força com dedicação e muito amor e muita responsabilidade. Antes de dar início ao relato, eu quero fazer uma coisa que eu prometi. Existe um grupo chamado Anunnaki Mensageiros do Vento, que é uma banda de rock, que criou recentemente uma ópera rock, contando a história da nossa civilização a partir da Suméria. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento do trabalho desse grupo. Eles pediram que eu pudesse auxiliá-los na divulgação, e como eu julgo os fazer por merecer, a você que vai ouvir esse vídeo, eu aconselho a você entrar em contato através do Facebook, que é o Facebook Anunnaki Mensageiros do Vento. E se você quiser adquirir o seu DVD com o filme e o CD, eu garanto a você que você vai estar fazendo uma boa escolha. E quero, de livre e espontânea vontade, dizer a você que, se você tem interesse em poder estudar mais a fundo sobre questões alienígenas, sobre expansão de consciência, sobre realmente quem você é e qual é o seu objetivo na vida e aqui no planeta, tem um livro, que é o livro de uma grande amiga minha, chamada Graça Pimentel. O livro chama-se Despertar com Graça. Você pode encontrar esse livro na Livraria Cultural. É absurdamente excelente toda a interpretação e toda a narrativa deste livro. E para você que quer se chegar mais a fundo na história que aconteceu em nosso planeta, o livro que eu te indico é o livro do Zecharia Sitchin, que é a coletânea que inclui o livro perdido de Enki, As Crônicas da Terra, o 12º Planeta, Eram os Deuses Gigantes e A Luta dos Homens e dos Deuses. Vale a pena. Isso aí é uma dica que eu estou dando de livre e espontânea vontade, para você que quer iniciar a aprender mais
sobre assuntos relacionados a temas símbolos. E como eu disse, a você que inicia o seu estudo, eu aconselho a você tão somente dar início às pesquisas em cima de pesquisas que são relacionadas à arqueologia proibida. E nesse livro da minha amiga Graça Pimentel, que é Despertar com Graça, você vai poder entender um pouco do que é a arqueologia proibida, certo? Que se fosse revelado para todos nós tudo que já foi encontrado na arqueologia proibida, você pode ter certeza que haveria um despertar muito mais elevado da consciência humana e seria tudo mais simples, seria tudo melhor. Bom, não tem como falar da base lunar sem antes dizer a você como foi a primeira vez que lá estive. Então eu vou fazer uma pequena retrospectiva do que aconteceu, porque eu acho isso justo. Eu sofria de uma determinada doença, que eu acredito que a maioria da população mundial sofreu ou ainda sofre. Eu tive um câncer no meu estômago, no meu fígado, no meu intestino delgado. Eu fiquei, vamos dizer, mais do que desenganado pela medicina. Não pude fazer as cirurgias, não me aconselharam fazer a quimioterapia, porque o câncer, ele é uma célula que da qual quando você agride ele com medicamento, ele fica mais ofensivo. Então, o meu oncologista, o Dr. Rodrigo, na época, ele preferiu deixar como estava. Só que antes de tudo isso acontecer, eu não acreditava em nada que fosse relacionado a questões alienígenas. Nada. Eu era uma pessoa da qual havia me voltado para o cristianismo no ano de 1995. Fiz todo o procedimento da aceitação do Filho de Deus em minha vida, né? E quero ressaltar do Filho do Deus bíblico, que do qual eu conhecia como sendo o único e verdadeiro Deus, como a maioria o vê. E dessa época para cá, continuei na minha função dentro da carreira militar, sendo um militar totalmente disciplinado, muito exigente aos meus subordinados. Tive uma vida muito feliz nesse intervalo, mas foi aquela felicidade que eu falei, de momentos felizes. Eu acumulava no meu coração muito ódio, muita raiva. Eu começava a ter ódio só de olhar para as pessoas e eu não entendia como é que eu poderia frequentar uma determinada religião onde falava de um determinado Deus que do qual ensinava o amor, porque eu não tinha capacidade nenhuma de amar a pessoa humana naquela época. E isso não tem nada a ver com a disciplina militar, porque no Exército Brasileiro você aprende tão somente a disciplina para toda uma vida, nunca a odiar o seu semelhante. E depois que eu entendi que dentro de mim, dentro de você, existe aquilo que nós conhecemos como sendo instintos humanos, certo? Personalidade humana. E a minha personalidade,
que foi modelada naquela época, não na Academia Militar das Agulhas Negras, mas modelada no meu coração, onde eu acreditava que através da ignorância, da burrice, né, eu poderia adquirir respeito, adquirir obediência dos meus subordinados, porque quando eu era jovem e tive ali o desejo ardente de ingressar na fileira militar, na época através do alistamento militar, que é o serviço obrigatório a todo cidadão entre 17 e 18 anos, eu sonhava em me tornar militar, mas porém do Exército Brasileiro. E a gente começava a ouvir, né, aquelas coisas que eram relacionadas à brutalidade que acontecia dentro do corpo militar. Só que na época, eu na postura de um civil, eu fiquei até mesmo temeroso em relação a isso. E quando eu concluí o 2º grau, eu prestei vestibular para ingressar na faculdade e cursar economia, e eu passei no vestibular, e me alistei para a fileira militar, como todo cidadão deve alistar. Aguardei ser chamado. Em nenhum momento eu citei para o corpo de alistamento da junta militar que eu estava já dando início a um curso superior, porque isso poderia me ocasionar a dispensa do serviço obrigatório. Só que naquele ano surgiu o concurso do curso de formação de oficiais. E eram poucas vagas. Eu fiz a minha inscrição através dos correios, paguei as taxas. Em seguida, eu já estava totalmente modelado, porque tinha acabado de sair fresco da escola. Então, as matérias estavam visíveis ao meu alcance, eu não tive que estudar muito. Eu me lembro que eu ia na Lan House unicamente para fazer algumas pesquisas e baixar alguns arquivos. Depois eu estudava, passeava, estudava, passeava, estudava. Quando chegou o dia da prova, eu fiz a prova, que foi dividida na época em 2 etapas. Aguardei o resultado, fiquei muito ansioso na época e fui até a 4ª Região Militar, que fica na Avenida Raja Gabaglia, na altura do bairro Gutierrez, em Belo Horizonte. E nessa época eu morava no Santa Amélia, próximo à Lagoa da Pampulha. E ali eu cheguei até a 4ª Região Militar, me apresentei, falei que gostaria de obter o resultado. Fui até o Recursos Humanos, apresentei a minha carteira de identificação civil, o número do CPF, o bilhete da época da inscrição, e eu lembro que o 3º sargento, ele havia me dito assim: olha, Carlos, o senhor foi aprovado. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz e tinha dito a ele ainda que eu estava ainda a me apresentar para o serviço obrigatório. Ele me apresentou uma carta. Eu fui até o 12º Batalhão de Infantaria, que fica no bairro Ouro Preto, também em Belo Horizonte, na rua Juiz de Fora. Reportei ao 1º Tenente Augusto a minha situação e a comprovação que já tinha passado na primeira etapa, que é a etapa das provas, das matérias, como língua portuguesa, matemática, ciência, história do Brasil, geografia do Brasil, espanhol, química, física, redação, ciências humanas, ciências biológicas.
Eu confesso a você que a prova é uma prova, não é fácil, mas ela não é impossível, tá? Para você que sonha em ingressar na fileira militar como oficial e você não teve a oportunidade de ingressar como cadete nas escolas de preparação e você está entrando direto para o curso de formação de oficiais para ser oficial de carreira, não olhe para as provas e enxergue elas como sendo um obstáculo. Não faça isso, tá bom? As provas, elas só se tornam difíceis a partir do momento que você não acredita em você. A partir do momento que você ouve os rumores das pessoas que dizem que o ensino público é de péssima qualidade. Na verdade, são as pessoas que estudam do seu lado que talvez sejam pessoas que não queiram aprender e aí dificultam o seu aprendizado, a sua aprendizagem. Mas se você se chegar ao seu professor e falar com ele: professor, eu quero aprender porque eu não estou tendo condições, porque talvez a sala seja uma bagunça, mas eu quero isso, pode ter certeza que o professor, que é o seu mestre, ele vai te auxiliar e ele vai te ajudar. Até te convidar você para ir na casa dele para você ter aulas particulares, gratuitas, e ele vai fazer. O que basta é você ter um interesse. Hoje, como eu tenho 37 anos de idade, faço aniversário agora no dia 4 de outubro, eu faço 38 anos de idade. Na minha época, a escola municipal e estadual, ela tinha uma estrutura melhor, porque naquela época o aluno respeitava o professor, o aluno via o professor como pai e como mãe. Porque, na verdade, nós passávamos mais tempo com os nossos professores do que com a nossa família. Então, baseado no estudo, na força de vontade de estudar essas matérias e de correr atrás, após ser aprovado, eu fui dispensado da apresentação do serviço obrigatório que ocorreria no mês de agosto. Dali, eu esperei alguns meses, voltei à 4ª Região Militar, que na época estava selecionando todo o procedimento na questão dos exames, que inclui o exame de aptidão física e o exame de inspeção de saúde, que é o nosso exame de inspeção de saúde. Ali, eu fiz todos os exames, todos os testes, e graças ao universo eu fui aprovado em todos. Fiz o teste psicológico coletivo, o teste psicológico individual, respondi muitos questionários, que você que é militar, que encontra-se no corpo, sabe do que eu estou dizendo. Dali, eu recebi a carta e a orientação para poder me apresentar em Resende. E fui para Resende 2 dias antes da apresentação. Eu me lembro que eu fui o primeiro da fila. E depois que iniciou a minha carreira como cadete, depois passei a aspirante a oficial, depois a segundo-tenente. Nesse período de adaptação dentro do corpo militar, eu permiti com que eu fosse modelado sendo uma pessoa ruim. Eu já tinha um instinto de ser uma pessoa ruim, certo? E o Exército, por ser uma organização militar disciplinar excelente, trouxe a modelagem da disciplina que eu já tinha na minha vida, porém acrescida ao quadrado. Então eu me tornei muito mais disciplinado, então eu não podia ver nenhuma falta diante dos meus subordinados. Como também eu não cometia falta alguma na presença dos meus superiores. E daí para lá,
Para mim foi sempre um orgulho poder todos os dias colocar o fardamento, passar pelo corpo de guarda e receber a saudação, entoar o hino da bandeira, o hino nacional, a canção do exército, a canção da infantaria. Para mim tudo isso era como uma reza constante. E toda vez que eu largava serviço e ia para casa, o meu desejo era regressar ao exército, de tanto amor que eu sempre tive por essa instituição. E com o passar do tempo, eu fui me tornando responsável pelo treinamento daqueles recrutas que entravam através do serviço obrigatório. E também fui instrutor para o curso de aperfeiçoamento de sargentos, tanto temporário como de carreira. E eu explorava mesmo o pessoal. Para mim não tinha conversa, para mim não tinha moleza, não tinha fraqueza, porque durante o meu processo de adaptação na Academia Militar das Agulhas Negras, eu permiti e se permiti que comigo fosse tudo muito severo. Passado um tempo, eu tirei uma sorte grande, acertei na loteria, comuniquei aos meus comandantes, eles ficaram tristes, mas em nenhum momento eu falei que eu ia sair do Exército Brasileiro. Eles até brincaram comigo dizendo: olha, tenente, o senhor não precisa disso aqui mais não, vai viver a tua vida, vai ser feliz. Então o Exército ele se tornou um hábito e uma rotina na minha vida. Daí veio o cansaço, certo? Veio a fadiga, eu comecei a estressar, né? Foi quando eu adoeci, eu fiquei mais estressado ainda, fui afastado devido ao câncer, certo? E quando eu fui acampar, onde eu tinha costume de acampar, ali eu tive o meu primeiro contato. Então, tudo que eu aprendi na minha vida, desde quando eu tive uma consciência razoável, que foi a partir dos 9 anos de idade, porque hoje uma criança de 9 anos, ela pensa como um adulto, né? Na minha época, e na época do meu pai, da minha mãe, apesar de não conhecer meu pai, mas na época, até mesmo da sua mãe, que me ouve, era tudo diferente. Quando chegava uma visita na casa da gente, a gente corria para debaixo da cama, escondia, e quando a visita ia embora, a gente saía. Ou outrora, quando era oferecido a visita algum tipo de lanche, e você comia junto com a visita, você podia ter certeza que quando a visita fosse embora, você ia apanhar. Então a nossa criação ela foi diferente do mundo de hoje, certo? Então, eu sou injusto se eu culpar a minha família pela pessoa ruim que eu me tornei naquela época. Eu seria injusto se eu culpar a instituição do Exército por ter me feito ser ruim, porque na verdade isso partiu de mim, certo? Eu fiquei meio psicótico e confundi a disciplina com a covardia. Inclusive eu já falei disso em um vídeo onde eu falo do ensinamento de Arnetoliel, que esteve aqui na Terra e do qual o seu ensinamento foi totalmente deturpado e prostituído. E naquele dia que eu estava ali no acampamento, que do qual eu tinha o costume de ir de forma individual para estar mais próximo da natureza, porque eu sempre fui amante da natureza, e hoje eu vi que aquele instinto que eu tinha em relação à mãe natureza, de forma inconsciente, me trouxe esse benefício, que foi o presente que recebi quando eu olhei para o céu e vi aquela enorme esfera, toda prateada, pairar diante da minha cabeça.
E quando ela foi se afastando à minha frente, e o meu corpo ali todo neutralizado, porque a princípio, quando eu olhei para a esfera, eu confesso que o meu desejo foi sacar a minha pistola Imbel, calibre .9mm, e disparar naquele objeto, porque eu não sabia do que se tratava. E quando ela foi para a frente de mim, a uma distância que eu não vou dizer com exatidão, mas eu acredito que seja uma distância de 10 metros à minha frente, e ela ficou uns 2 palmos ou 1 palmo do chão, ela não tocou o chão, e ela abriu de uma forma espetacular, como se uma flor tivesse se desabrochando. Foi dessa forma que a esfera se abriu. E de lá saiu 2 tipologias, que das quais eu acreditei que seriam anjos, devido à minha busca no meio da religião, no meio da minha crença, no Deus bíblico, no Jesus bíblico, onde eu acreditava que eu poderia alcançar com êxito esse objetivo. Certo? Então, quando eles falaram na minha mente, e me permitiu falar também através do meu pensamento, mas, na verdade, as minhas falas foram questionamentos, né? E eu questionei o que eles eram, se eles eram anjos. Eu me lembro que um olhou para a face do outro e sorriu. A tipologia masculina, ela se aproximou e eu vi que a pele deles é uma pele branca, 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 que chega a ser até meio que transparente. Os cabelos brancos, brancos, como eu nunca havia visto na Terra. Nunca, 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 nunca tinha visto na Terra. Eu já passei por várias pessoas idosas com cabelo branquinho, mas nada que compare a brancura tanto da pele como do cabelo. E naquele momento ali eles me disseram que não eram anjos, não se tratava disso. Que eles eram irmãos maiores e que habitavam as estrelas na constelação de Sirius B. E que estavam me observando desde o dia em que eu havia nascido aqui no planeta. E o engraçado é que, na minha mente, eu entendia a sua linguagem, né? Eu entendia o seu vocabulário. Quando eles abriram a boca e conversaram entre si, eu vi que era uma linguagem totalmente diferente. Ao ouvir a fonética das palavras deles, dos dois, eu achei tão linda o entoar do som vocal deles, que é uma coisa assim absurda. E quando eles me deram permissão para falar, não mais com a mente, mas perguntar através das minhas palavras mesmo, eu assustado, porque eu não sabia o que perguntava, mas perguntei, inspirado pelo medo, pelo espanto de estar ali presenciando tudo aquilo. E eles me disseram que não eram anjos e que o Deus que eu conhecia, que eu acreditava, não passava de uma invenção de um sistema que mais à frente eu iria conhecer. Eu lembro que, mesmo com meu corpo neutralizado, quando eles chegavam até a mim, eu sentia como todo o meu corpo, da ponta do meu dedo até os meus cabelos, sacudiam, vibravam muito. Sabe quando você está com uma febre de 38, 39 graus e você fica tremendo e você tem que se enrolar num cobertor, todo o seu corpo interno, ele aquece, ele sacode, ele treme? É essa sensação que eu tive naquele dia, naquele momento. E o engraçado é que quando eu olhava para a grama que estava ao meu redor e o resto de gravetos que estavam, todos eles estavam flutuando. E aquilo para mim era um espanto muito grande.
E depois ali de ouvir as palavras deles, eles entraram dentro dessa esfera, a esfera foi subindo e ela desapareceu diante dos meus olhos, mas não pela altura que ela alcançou, mas sim por ela ter entrado no véu do espaço e tempo. Dali, eu me levantei, fiz o caminho de volta, cheguei na BR-262, comecei a andar desnorteado. E o engraçado é que os carros que vinham, eles vinham de encontro a mim, do lado esquerdo da pista de quem subia. Foi somente 2 caminhões que passaram por mim buzinando, porque todo mundo que passou ali viu que eu estava totalmente desnorteado. Eu queria gritar, mas não conseguia. Eu queria me sentar diante ali do acostamento da BR, mas eu não conseguia. Alguma coisa me induzia a sempre andar. Eu fui andando, e ali eu não parava de andar. Até que, acredito eu, que um dos motoristas que passaram ali entraram em contato com a Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária Federal veio ao meu encontro, me encontrou, fez a abordagem, encontrou a minha pistola .9mm, me fez algumas perguntas que eu não consegui responder. Eu queria gritar, eu queria contar para eles, mas, infelizmente, eu não conseguia naquele momento. Foi quando, através de uma segunda busca pessoal, eles encontraram a minha identidade funcional e ali mudou toda a conversa. Eu passei a ser bem tratado, porque até o momento eu estava sendo esculachado, acusado até mesmo de fazer pequenos furtos ou pequenos roubos na BR, porque tinha esse registro de ocorrência e de incidência naquele lugar. Mas após a minha identificação, eles passaram a me tratar com respeito totalmente diferente, e ali eu fui conduzido até um posto de saúde ou um hospital, eu não lembro, eu tenho uma recordação muito pequena em relação a isso. Eu só me lembro de ter tomado banho, porque eu havia defecado nas minhas calças e mijado nas minhas calças. E ali, após tomar o banho, eles me deram o famoso soro, né, que é padrão em todo o hospital. O agente de Polícia Rodoviária Federal fez contato com o seu superior, e o seu superior fez contato com o 12º Batalhão de Infantaria, e o 12º Batalhão de Infantaria deslocou as viaturas da Polícia do Exército para poder averiguar o fato. Quando chegou lá, veio o coronel, o major, e eu lembro que o coronel, por me conhecer, por me respeitar, por saber quem eu era dentro da fileira militar, até aquele momento, e por saber que não se tratava de um militar indisciplinar, mas de um militar totalmente disciplinado, o coronel ele perguntou se eu tinha feito uso excessivo de medicamentos, porque eu estava tratando câncer, mas eu estava tratando não com remédios, eu estava tratando câncer, que na verdade nem era um tratamento, era uma forma de sobreviver. E eu estava tratando isso através de suplementos alimentares, né, porque eu não podia ingerir nada porque eu vomitava. Mas ele me perguntou se eu fiz uso excessivo de medicamentos, se eu estava tomando algum alucinógeno, e eu não conseguia falar nada, né? E ele achou aquilo tudo muito estranho, como também o major achou aquilo tudo muito estranho, porque me conheciam, né? E foi quando eu consegui falar. E quando eu consegui falar, eu disse ao coronel: coronel, se eu te contar o que aconteceu, o senhor não vai acreditar, mas eu tenho que contar. E ali eu comecei a falar na presença do coronel, do major, do primeiro-tenente, do sargento Rômulo, que estavam ali dentro da sala. As 2 enfermeiras e o médico de plantão, que era o clínico geral, também escutou o meu relato. O coronel pediu que todos saíssem da sala, eles saíram da sala, e o coronel falou comigo assim: capitão,
Eu conheço o seu trabalho, sei quem você é, mas eu te dou um conselho. Não reporte isso a ninguém, tá? Você está afastado, nós sabemos o problema de saúde que você tem, que é esse câncer. Então eu te sugiro que você não conte nada a ninguém. E procure um tratamento, porque talvez isso seja alucinação da sua mente. Dali eu fui conduzido com total conforto pela polícia do Exército. Passei pelos psicólogos e psiquiatras do Corpo Militar. E dali não foi diagnosticado nenhum problema mental, nenhum problema psíquico. O psiquiatra, ele me deu para tomar um medicamento para poder ficar mais relaxado e poder dormir mais. Só que eu não aceitei esse medicamento. Eu aceitei o receituário, mas não fiz o uso do medicamento e muito menos comprei o medicamento. Ali eu contei para minha mãe, a minha mãe não acreditou. E daí para lá todos vocês sabem da história de tudo que aconteceu. Então na terceira vez, que foi a vez do qual eu fui levado fora do sistema solar, fora do planeta Terra, e eu tive o prazer de conhecer a base lunar, que é essa estrutura de observação. Ali eu conheci a liderança da base lunar, eu conheci e vi as plataformas de pouso e decolagem que fica no lado oculto da Lua. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que dizem ter ido na base lunar. E eu confesso para vocês que nada daquilo eu vi. Pelo menos eu, Carlos Henrique, não vi. Se tiver, tem no outro lado ou tem numa outra lua que ele deve ter ido, ou elas ou eles devem ter ido. Porque na lua que eu fui, que é a lua do nosso sistema solar, eu não vi nada disso. Eu não vi nada que fosse semelhante ao que determinadas pessoas disseram que viram, certo? Eu não tive nenhuma visão em relação a isso. Se eu disser que tive, eu estou mentindo, certo? E é por isso que eu defendo sempre aquilo que eu vi, ouvi, toquei e experimentei e experienciei. Por isso que eu falo para as pessoas, e às vezes as pessoas interpretam até de uma forma meio arrogante, porque falar do trabalho de outras pessoas é muito difícil. E jamais eu falarei isso. Jamais eu vou me envolver no trabalho do fulano, do beltrano, do ciclano. Certo? Mas eu posso defender aquilo que eu vi. E aquilo que é dito por algumas pessoas, eu não vi. Se existe, eu fui privado de ver, porque eu não vi. Eu me lembro de ter chegado na plataforma de pouso, e ali eu vi naves de todos os modelos. Ao entrar dentro da base lunar, do corpo lunar, eu vi que a Lua é um observatório extraordinário. Ele é muito grande, muito grande. Eu conheci ali algumas tipologias que mais tarde me convidaram para poder ir aos seus planetas, às suas galáxias. E nessa primeira vez, eu não fiquei ali muito tempo, certo? Como atrás, do lado oculto da Lua, existe um portal muito grande, foi necessário que nós passássemos por ali para poder chegar de forma mais rápida à constelação de Sírius. Então, esse passeio que eu tive dentro da Lua
e vi ali diversas tipologias alienígenas, umas aos olhos do nosso julgamento bonitas, outros aos olhos do nosso julgamento mais feias, porém todos eles com a essência da verdade e do amor, que é o fruto verdadeiro, certo? Que todos nós estamos caminhando para ter. Só que depois, quando eu estive na 8ª viagem, essa 8ª viagem, ela não foi para nenhum outro planeta, ela foi tão somente para que eu pudesse passar ali um dia inteiro na base lunar. E quando eu estive ali o dia inteiro, eu fiquei por alguns minutos ali diante da plataforma, observando e apreciando aqueles cruzadores interplanetários gigantescos decolando, pousando, aquela gente bonita descendo, as tipologias alienígenas ali, olhando para mim, eu assustado, mas eles não, eles com um sorriso no rosto, sabendo que mais um terráqueo estava ali, conhecendo a verdade daquilo que verdadeiramente é. Ali eu conheci o seu líder, que me mostrou todas as partes da base lunar. Dentro da base lunar existem veículos de transporte que são suspensos no ar. Você entra nesses veículos que parecem pequenos mini-bug, porém não tem roda, é simplesmente uma plataforma. E ali você vai passando através de uma pista totalmente magnetizada e vai a determinados pontos dentro da base lunar. E eu me lembro de ter sido levado em uma sala que fica no centro da circunferência da massa lunar, certo? É o ponto central entre os dois eixos de acoplamento da Lua. E ali, toda essa parte, toda essa circunferência é tão simplesmente um extraordinário salão, todo de cor branca, com painéis que surgem diante da sua frente através de micro dispositivos do tamanho de uma moeda de 1 centavo, e esses micros dispositivos, eles ficam pairando em um ponto físico. Então qualquer corpo que passe por ali, humanoide, eles acionam uma tela, porque a inteligência desses microchips, vamos dizer assim, entende que aquele humanoide que está passando por ali vai fazer uso através daquela tela para alcançar alguma informação de outro ponto dentro do próprio corpo lunar. E ali, naquele momento, a minha cabeça ali ficava a 1000 por hora, apesar de ser a 8ª viagem que eu estava fazendo. Mas, como eu digo, sempre tudo é um renovo, certo? E eu fiquei ali perplexo com tudo aquilo. Eu pude ver ali arcturianos, eu vi uma diversidade imensa de pleidianos, eu vi reptilianos ali, eu vi draconianos ali, e esses reptilianos e esses draconianos que eu vi, que assustam muito a humanidade, são tanto reptilianos e draconianos que abandonaram o desejo ruim de poder permanecer no pilar da ruindade que do qual proporcionou o desequilíbrio até a 4ª última guerra. E ali eu vi que eram seres, realmente eu confesso para vocês que são seres gigantescos, certo? Eu vi alguns pleidianos de Nibiru ali também. Eu vi algumas formas insetoides, porém não tive nenhum tipo de relacionamento direto com eles.
e nem muito menos fui ao seu planeta. Eu vi ali seres de planetas aquáticos, que eu acredito já ter falado sobre eles. Eu vi seres que estão trabalhando dentro dos planetas do nosso próprio sistema solar. Eu já deixei isso explicado em uma pequena coletânea resumida de vídeos, onde serviu somente para minha testemunha, através da Confederação Galáctica. E ali, o seu líder, né, ele disse para mim assim: filho da Terra, o que você vê? Eu me lembro que eu via somente hologramas abertos, mostrando todas as partes do mundo. Eu disse: eu vejo imagens que estão mostrando o dia a dia das pessoas de todo o planeta. E ele disse assim: essa base, que da qual vocês conhecem como Lua, e muitos de vocês acreditam que isso seja algo natural, não é. A Lua, na verdade, ela se chama aquilo que observa a prisão. Naquele dia eu entendi que a prisão se referia ao corpo planetário Terra. Mas ele me disse que a prisão é a consciência do ser humano. Então, a estrutura tecnológica que existe ali na base lunar, que é a estrutura de observação, ela observa os comportamentos dos governos do mundo. Tudo aquilo que é exibido em noticiários, tudo aquilo que é exibido através de um tipo de comunicação, tudo, prestem atenção, tudo é rastreado e tudo é levado através de informação que é armazenada na base lunar. Seja pessoas que ditam feitos proféticos, seja pessoas que estão concorrendo a cargos políticos, seja relatos de pessoas que disseram ser abduzidas, sejam toda a diversidade de informações rotineiras do nosso planeta. Quando você assiste um filme de espionagem, onde envolve a CIA, onde envolve o FBI, onde envolve o MI6, me parece que é uma inteligência britânica, onde envolve a inteligência russa, que é a KGB, aí você fica ali fascinado, nossa, como eles conseguem rastrear um malfeitor, como conseguem mandar espiões. Você fica meio perplexo, né, através das mensagens subliminares dos filmes. Mas quando você está ali na base de observação da Terra, né, e você vê que aquilo é constante e é feito de uma forma que é uma forma assim assustadora, porque você realmente está sendo observado, tá? Homicidas, estrupadores, né? Toda a espécie de informação é levada justamente para a base lunar. Todos os seres que trabalham em cooperação ali na base lunar são cientes de todos os problemas que ocorrem no nosso mundo. E eu quero que vocês entendam isso. A NASA, ela sabe disso. As empresas privadas de desenvolvimentos de tecnologias através de cooperação com raças hostis
Elas sabem disso. Os governos presentes, como aqueles governos que vemos todos os dias nos noticiários, diante dos nossos olhos, que são governos de países de primeiro mundo ou de organizações como ONU, OTAN, eles sabem que estão sendo observados. Quando os reptilianos hostis sequestram as crianças e isso vira noticiário, que nem recentemente uma moça, ela fez acusações acerca da rainha da Inglaterra, que sequestrou criança e se alimentou dessas crianças. Essa informação, quando cai no sistema, é levado direto para a base lunar. No nosso meio, existem seres, tantos reptilianos que usam peles sintéticas, que não são hostis, tá? Como draconianos, que usam sistema avançado de holograma, para que a imagem daqueles que o vejam como seres humanoides humanos de estatura igual. Porque de todos os draconianos que eu vi, nenhum eu vi que fosse menor de 3,80 m. Nenhum. Nenhum. Os draconianos, eles alcançam o tamanho de até 8 metros de altura. E algumas raças reptilianas que não é hostil alcançam ali 7 metros e 88 centímetros de altura. Isso eu posso testemunhar e faço fé em minhas palavras porque foi o que eu vi. E alguns reptilianos de algumas constelações têm a estatura de corpo físico de 1,90 m, 1,96 m, 2,05 m, não passam disso, certo? Aqueles que são mais avantajados, eles necessitam não de uma pele sintética, porque mesmo usando a pele sintética, eles seriam um ser muito alto para o nosso planeta. Então, surgiria ali uma suspeita em relação a isso. Eles usam hologramas. E como funcionam esses hologramas? Imagina você pegar um palito de fósforo. Esse palito de fósforo, ele vai ser o ser alienígena, correto? Tenta colocar esse palito colado em pé. Fez isso? Beleza. Agora vem com um copo e coloca em cima desse palito, tampando todo o seu redor. Você vai olhar pelo vidro do copo, você vai ver o palito passado, correto? Assim funciona a tecnologia do campo, certo? Que é esse campo do qual é usado como forma de holograma. Então, o draconiano de 4 metros, 5 metros, ele é esse palito de fósforo. A tecnologia que ele tem é um bracelete no braço esquerdo, no braço direito, no calcanhar direito, no calcanhar esquerdo, na cintura, na altura do peito, próximo ao seu coração, na ponta das suas asas e da metade para baixo da sua cauda. Entenderam? Quando ele aciona essa tecnologia, o que acontece? Cria-se ao seu redor o que? Esse copo, que eu usei como exemplo. E esse copo, ele elimina partes do paralelo da realidade, fazendo com que se foque uma única imagem dentro do campo menor dimensional, que é a característica física daquela determinada pessoa, seja ela feminina, seja ela masculina, que da qual aquele ser escolheu para imitar. Já os seres que estão infiltrados na nossa sociedade, que têm uma estatura legal, compatível ao nosso planeta, certo? Que é entre 1,50 m
a 2,10 metros de altura, que não é ali um exagero muito grande, e esse ser sendo um ser alienígena, seja ele hostil ou não, ele não faz o uso de sistemas de holografia, certo? Porque o sistema holográfico é dado para criaturas que são grandes, são superiores a 2,80 metros. Os demais, eles usam pele sintética, ou seja, eles entram em um receptáculo, ali há uma transformação, onde essa nanotecnologia, através de uma diversidade de chips com borrachas sintéticas, começam a colar nos seus corpos, que por sua vez traz ali a modelagem da aparência física de uma pessoa, certo? De uma pessoa. Só que em alguns casos, tanto os seres gigantes como os que não são gigantes, mas somente os que são gigantes que fazem uso dessa tecnologia hologramal. Mas esses seres que têm 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, se eles quiserem também, eles podem fazer uso de holograma. Porém, não é tão recomendado. Porque esse espaço de holograma, essa tecnologia que eu aprendi ali na base lunar, ela foi desenvolvida para corpos humanoides gigantes. Ela não foi adaptada para corpos humanoides menores. É por isso que às vezes você vê algumas teorias, no qual eu pedi para você tirar a teoria, algumas realidades das conspirações mostrarem, através de uma imagem de TV, aquela pessoa desfocando e mostrando ali a sua face réptil, a pessoa sai correndo. Por outro lado, tem um vídeo na internet para você entender que é um repórter e durante a entrevista a língua reptiliana dele, material e física, sai para fora, certo? Ele é um ser que usa um corpo sintético. Existe uma modelo que os olhos dela mudaram no momento do recebimento do seu prêmio, só que quando ela abriu a sua boca, no centro tinha aquela parte onde fica escondida a língua reptiliana. Ela faz o uso de um corpo sintético, certo? Eu vi um vídeo de um senhor muito barbudo, cabelo branco, e ele falava, parece que ele era comediante, ele falava, e dava aqueles desfocos e mostrava ali, ao congelar a imagem, a cabeça de um réptil, a cabeça como se fosse um dragão de Komodo. Então essas tecnologias, elas me foram mostradas na base lunar. Eu vi os draconianos que estão trabalhando contra os draconianos hostis se formarem e se transformarem através desse holograma em mulheres maravilhosas. E eu falei com o líder lunar, eu posso tocar neles? Ele foi balançou a cabeça dizendo que sim. E eu toquei. E a tecnologia hologramal, ela é tão absurda que quando você toca, você sente a pele, entendeu? Como se fosse você tocar em você mesmo. E depois, aquela imagem daquela mulher sumiu e por trás daquela imagem surgiu aquele draconiano gigante, que é onde eu falei para você colocar a comparação de um palito de fósforo em pé e colocar um copo por cima. O copo significa o campo hologramal, o palito, o ser. E ao redor desse campo hologramal pode-se criar qualquer estrutura que quiser, desde a aparência de um animal como a aparência humana. E quando se cria esse ser, ele mantém uma distância
que ele fica isolado dentro do espaço e do tempo, uma distância de tão somente 80 centímetros. Então ele está aqui atrás e à frente dele o seu holograma, que é palpável. É uma tecnologia palpável. É o que é de mais extraordinário. Eu vi também alguns seres ali que do qual estavam utilizando peles sintéticas. E como houve um problema na sua pele sintética, ele teve que ir até a base lunar para fazer a troca, e eu tive a felicidade de ver nos laboratórios aquele ser da constelação Zeta Reticuliana trocar a sua pele sintética artificial pela mesma pele, da mesma aparência, inclusive de um político do cenário americano, que defende o lado republicano. Só para você ter uma ideia. Ali na base lunar não é feita nenhuma manutenção de nenhum equipamento relacionado às naves espaciais. Certo? A manutenção, quando é necessária, é mandada para Vênus. Lá é feita a manutenção de qualquer modelo de nave que possa existir na extensão do universo. Eu conheci laboratórios que trabalham em medicamentos para neutralizar medicamentos que vão provocar a longo prazo doenças na raça humana. E esses laboratórios desenvolviam em questões de horas, tá, o diagnóstico para poder inibir esses medicamentos que são criados na Terra para a destruição e a diminuição populacional da raça humana. Vocês estão me entendendo? Então não é simplesmente olhar para a Lua e falar, nossa, como a Lua cheia é linda. Ela é muito mais do que os seus olhos podem ver. E quando você for contactado pela sua civilização respectiva, você vai ser levado até essa base lunar, porque todos vão lá em corpo físico. Todos. Porque ali é necessário que você vá não só para atravessar com a nave da sua civilização os seus portais, não, mas para você ver a diversidade de tipologia que está ali trabalhando. E eu fico feliz em saber que eu também estou sendo observado. Esses vídeos que eu faço aqui no YouTube, logo que são lançados na rede, imediatamente são captados pela base lunar. E eles sabem disso. Como também as raças hostis têm também acesso aos meus relatos e estão vendo tudo que está acontecendo. Desde um vídeo de uma criancinha que está fazendo graça e fazendo todo mundo rir e alcança ali 70, 80, 200, 300 milhões de acessos pela sua criatividade no vídeo, desde esse pequenininho vídeo, desde um vídeo de um assassinato cruel, ele é contabilizado e registrado na base lunar. Quando você assiste o Jornal Nacional, ou o Jornal da Record, ou Fala Brasil, né, que é o Jornal da Record, ou o SBT Manhã, ou o Jornal do SBT, toda aquela matéria que foi falada ali, ela é de total consciência da base lunar. Eles fazem o upload, o download de todas as informações de tudo que acontece no meio de reportagem do nosso sistema solar. Fala-se da guerra do Iraque, eles têm todos os arquivos das ações, tanto que são divulgadas na internet, como aquelas que eles acreditam, mesmo sabendo que não é possível,
tudo aquilo que é filmado, tudo aquilo que é registrado, tudo aquilo que é divulgado no nosso planeta, a base lunar tem conhecimento. Os arquivos secretos de todos os governos do mundo estão ali na base lunar. E os governos sabem disso. E quando ocorre algum vazamento, certo? Ocorre porque esses alienígenas que ali estão descem em suas naves até a Terra, passam a informação para a pessoa humana, essa pessoa humana analisa aquele conteúdo e divulga na internet. Aí se espalha tudo. Por isso é que somos informados. Você acha que nós somos informados por determinadas situações porque o governo ele disponibilizou um dossiê, o governo disponibilizou um relatório, olha, nada disso. A maior repercussão foi aquele Wikileaks, parece, que foi aquele rapaz que, segundo o que dizem, invadiu os computadores dos governos do mundo e os governos do mundo pediram a sua cabeça. Aí eu te pergunto, você acredita nisso? Ou você acredita que um ser vindo da Lua passou a ele essa informação e ele teve a ferramenta, ele teve a senha de acesso, ele entrou no sistema e desmascarou o governo? Uma vez eu disse que qualquer governo que planeja determinadas coisas acreditando no oculto, ainda que não foi colocado através de uma rede, esse governo ele é chamado, é levado à base lunar e ele é lembrado da citação da lei de observação da estrutura lunar, daquilo que ele não pode fazer no planeta Terra. Depois ele é devolvido para a Terra. Nós temos um exemplo, é o ex-secretário do Canadá. Ninguém deu crédito à palavra daquele homem. Mas se ele tiver a oportunidade de ouvir um dia o meu vídeo falando disso que eu estou falando, ele vai saber quem eu sou, porque ele sabe que eu sei que ele foi levado na base lunar. Ele sabe que eu sei que seres da base lunar passou a ele todas as informações que ele teve a ousadia de abrir em próprio território americano. Certo? Outro exemplo. Aquela mulher da qual eu não me recordo o nome dela agora, que ela foi secretária do Banco Mundial e fez uma denúncia a respeito do que acontece nos bancos do Vaticano, do que acontece entre uma raça ultramente inteligente, chamada como Homo capensis, e eu já falei deles aqui, que é uma raça criada pela raça dos Churupacs, que depois que os Anunnakis pleidianos de Nibiru foram embora e deixaram alguns deles para trás, e esses que ficaram para trás se tornaram hostis à humanidade e fizeram uma aliança com a raça Churupac, que por sua vez criaram os Homo capensis, que passaram a dominar e ter um novo governo ao Egito. Aí quando isso foi feito, o que aconteceu? Acar veio, destruiu tudo e enterrou o verdadeiro Egito em seu deserto, nas suas areias. E que isso me sirva de testemunha em um futuro próximo. Aí quando você olha para aquela mulher e vê ela falar tudo aquilo, as pessoas falam, não, isso aí é uma jogada. Se realmente existe, são eles que pediram para que ela falasse, porque eles querem se revelar e colocar já o plano, que é o plano do único governo, o plano da única moeda, o plano da lei marcial. Não. Na verdade,
ela, por ser consciente, me parece que ela chama Karen. Depois vocês pesquisem. Por ela ser consciente, ela recebeu a informação de quem? De seres que estão na base, que é a estrutura de observação, que é a nossa Lua. Que passou a informação para ela, e ela passou a fazer o quê? A observar as situações, e por ela ter a garantia assegurada por esses seres, ela colocou a boca no trombone. Vocês estão entendendo o que é a base lunar? Como funciona a base lunar? Como vai além da compreensão humana tudo isso? Estão me entendendo? A complexidade das coisas que existem. Você vê, assiste os filmes e você fala, poxa, que mensagem interessante está passando esse filme. É o que nós chamamos de mensagem subliminar. E de onde vêm essas mensagens subliminar? Vêm de todos os alienígenas que estão na base lunar, que vem através, ou seja, da forma hologramal, ou através do uso da pele sintética, e se achega a determinados diretores, se revelam a eles e dizem para que eles possam adaptar certas informações nos filmes. Sabe por que o filme dos Anunnakis foi vetado? Ele foi vetado não porque ele ia falar da realidade que é a verdade, que do qual estou dizendo para vocês até aqui. E afirmo, é a minha verdade, não tem que ser a sua verdade, ok? Esse filme ele foi vetado porque os governos pediram uma audiência. Um dos líderes lunares, chamado Mazazael, ele veio e os governos disseram, estamos cumprindo o que foi determinado por vocês que habitam na Lua e nos observam. Agora queremos fazer o que foi dito na lei da qual nós tratamos. Nós não queremos que esse filme seja exibido. Então, como naquela época o contrato ainda era visível, o filme não pôde ser exibido. Simples assim. Simples assim. Quando você vê, que nem recentemente no meu grupo, Henrique e Agnachete, filha de Sírios, uma pessoa postou lá uma imagem da identidade daquele ator que interpretou Matrix. E lá tem o dia, o mês e o ano do atentado das 2 Torres Gêmeas. Você acha que isso é o governo obscuro que já quis dizer o que ia acontecer, ou seres que vieram da Lua, que estão na Lua, vieram e quiseram que isso fosse adaptado como um prognóstico de informação para o que viria a acontecer? Mas como o sistema ele quer deturpar a realidade, e alguns teóricos da conspiração, eles querem dar crédito ao governo de que o governo obscuro é que está avisando, ou vice-versa, como na verdade eles têm que dar crédito àqueles que estão nos observando através da base lunar, que é estrutura de observação. Tudo isso que eu estou compartilhando com você, essas informações, me foi dita lá. Foi lá que me foi dito tudo isso. E quando eu fiquei sabendo de tudo isso,
eu fiquei totalmente perplexo. Eu passei a ter interesse em assistir filmes. Eu não gostava de filme, não gostava de televisão, não gostava de nada disso. Eu passei a querer ver filmes. Como um filme que eu gosto muito, que é o filme... Nossa, eu acho que vou lembrar aqui, quer ver... Ultimato Borne é um filme que eu gosto. Outro filme que eu gosto é Assassino 47, né? Que é um filme que fala da criação de soldados avançados. São filmes assim que você vê e você viaja mesmo, e ali tem muita mensagem subliminar. E quando me foi reportado isso, quando me foi mostrado aquela maravilhosa base lunar de uma tecnologia que vai além da compreensão humana, você vê equipamentos, né, voando de um lado para o outro, orbes voando de um lado para o outro, aquela turma de seres que estão viajando há dias ou há horas, navegando nas estrelas e parando ali na base lunar para descansar. E você vê aqueles telões mostrando tudo o que acontece de forma simultânea no nosso planeta, e eles dizerem para você isso que estou dizendo, passando essa informação. É lógico e evidente que eu não posso passar informações mais abertas, porque não tenho autorização para isso, mas eu fiquei sabendo de coisas absurdas e espantosas. Certo? Tudo que você faz, tudo que é notícia, a base lunar, ela absorve essa informação e arquiva nos seus arquivos. Uma pessoa me perguntou uma coisa. A pessoa me perguntou assim: Henrique, é verdade que a Lua ela influencia na vida do ser humano? De certa forma, sim. A Lua, essa base lunar, na verdade, ela é uma base lunar do planeta Nibiru, certo? Quando os pleidianos reptilianos vieram aqui e começaram a extrair o ouro por eles mesmos, antes deles recodificarem o Hayazin, que outra hora estava sendo punido pela Mãe Natureza e pelo Universo Pai, pela consequência deles terem aceitado se relacionar com aqueles reptilianos primordiais hostis, que eu já falei. Quando o Nibiru passou pela primeira vez e não havia nenhuma estrutura sobre a Terra, a não ser as suas montanhas, a sua vegetação, o impacto da primeira vez que Nibiru passou foi um tremendo terremoto. E durante a sua passagem, o Eaenk e o seu irmão Enlil solicitou que uma de suas naves de observação de mundos pudesse ficar para ser uma válvula de escape e conter a entrada de outra raça que estivesse viajando entre as estrelas. Então foi deixado, com consentimento do Conselho de Nibiru, essa nossa Lua. E ela, na verdade, é um núcleo totalmente de aço. Hoje, se eles não tivessem camuflado a Lua, o que ia acontecer? Você ia olhar tão somente para uma esfera metálica, prateada, que brilharia dia e noite. Então o que eles fizeram?
eles acionaram o campo gravitacional desta base, que pertencia ao planeta Nibiru, que é artificial. Ao acionar esse campo gravitacional, mas primeiro ao desligá-lo, ele ficou orbitando o campo gravitacional da Terra, Eleap, e quando ele ficou orbitando aqui e Nibiru se afastou, eles ligaram o campo gravitacional dele, e o campo gravitacional, por ser menor, ele se compactuou no eixo de rotação da Terra. Então, quando eles construíram em Marte, Lamuriek, as bases de processamento e de refinamento do ouro, eles trouxeram os resíduos através das suas naves e lançaram essa terra sobre a Lua. Só que antes de lançar essa terra, eles misturaram partículas de ímã nesta terra, e quando isso foi lançado à Lua, o seu campo gravitacional da Lua fez com que ela se camuflasse e desse essa aparência acinzentada que hoje ela tem. Justamente porque o brilho da estrutura lunar, ele é tão forte que estava incomodando os pleidianos reptilianos de Nibiru que estavam trabalhando aqui. À noite, eles não conseguiam dormir porque o reflexo da energia solar refletida nessa base de aço, né, inoxidável, vamos dizer assim, fazia com que surgisse esse mini-sol que clareava toda a extensão do planeta com uma clareza de fim de tarde. E dormir. Então, eles misturaram a Terra de Marte, Lamuriek, adicionaram ali partículas de ímã, trouxeram isso e lançaram ao redor do corpo lunar. E o corpo lunar, esses ímãs junto com essa terra misturada, e deu a aparência acinzentada da Lua que temos hoje. Tanto é que quando ocorre as estações, né, lunar, onde a Lua é minguante, crescente, nova e cheia, você vê aquele brilho nada mais é do que o reflexo interior do seu núcleo de aço inoxidável, a partícula de ímã que, por sua vez, está refletindo a energia do Sol, por isso que ela fica linda daquele jeito. E onde eu vi isso? Na Lua. Com quem eu aprendi isso? Com Azaziel. Como eu sei de tudo isso? É porque me foi feita demonstrações. Certo? Me foi feitas demonstrações. Então, por isso que esse campo magnetizado da Lua traz essa influência no nosso corpo. Porque se a Lua for retirada, as marés elas vão subir. Por quê? Porque o magnetismo desse corpo lunar ele é tão forte, que ele afasta a água do oceano. Ele é tão forte que, dependendo da sua frequência de expansão do magnetismo, se você cortar uma árvore dentro desse eixo de expansão do seu magnetismo, a madeira apodrece. Você já ouviu falar que certos cortadores de árvore preferem cortar a árvore ou plantar algum tipo de planta numa determinada lua? Principalmente as mulheres. Eu vou cortar meu cabelo na lua nova ou na lua minguante. Por quê? Porque o nosso corpo é um corpo magnetizado. Então, se o magnetismo da lua está alto, e ele tem que estar alto em determinadas situações, justamente
para conter o seu brilho. Aí essa influência, ela vem por toda a parte da Terra. Aí cria-se o mito de que, olha, é bom cortar o cabelo em tal lua, porque se você cortar o cabelo em tal lua, ele vai crescer rápido. Não é. Ele só cresce rápido porque naquele momento o magnetismo da lua esteve propício a isso. E como você é um corpo magnético, o seu cabelo vai ser o quê? Atraído para fora. Ele vai realmente crescer mais rápido. Na poda da árvore, se o magnetismo estiver baixo, a árvore ela vai sangrar. E ela vai apodrecer e morrer. Estão me entendendo? Tudo isso eu aprendi na base lunar, que foi a única vez do qual eu passei o dia inteiro. Eu cheguei na base lunar 4 horas e 23 minutos da manhã e voltei para a Terra às 22 horas e 12 minutos. Eu estava na minha fazenda. Tomei um banho, fiz um arrozinho fresquinho, peguei um pedaço de tomate, coloquei pedaços de jiló cru, comi, bebi uma taça de vinho e fiquei olhando para o teto do meu quarto, impressionado com tudo que tinha visto, com tudo que eu tinha aprendido na lua. Nem ir para o terreiro da minha fazenda e olhar para a lua eu quis, porque eu tinha acabado de descer de lá. Então aqui fica a explicação definitiva da nossa base lunar, que é a estrutura de observação. Mando um beijo enorme no teu coração. Obrigado por ter me ouvido. Para você que a sua sexualidade é homossexual ou heterossexual. Tá bom? E para você que tem aí, olha, não precisa compartilhar o vídeo, ser assinante do meu canal, tá? Não precisa dar joinha de ok ou de positivo, nada disso me interessa. Nada disso me interessa. E nem precisa divulgar o vídeo, porque como eu disse, o universo pai, a natureza mãe e as senhoras das estrelas, dos pilares da geração, de tudo isso, é que vão trazer as pessoas que realmente e aceitarão tudo isso e não acharão loucura. Porque se você passar para um amigo seu e ele não estiver preparado, ele vai criticar o vídeo, ele vai te criticar, você, por acreditar, vai debater com ele, e aí corre o risco de você perder a amizade do seu amigo por causa do vídeo. Então, é por isso que eu digo a você, não precisa compartilhar. Se o seu amigo perguntar sobre o tema, você fala assim, olha, eu já ouvi um relato em determinado canal, e para mim é algo que eu acredito. Aí, nesse momento, ele vai ter interesse, ele vai ouvir, ainda que ele não aceitar, dali ele vai embora, segue a vida dele, faz o que ele quiser da vida, mas pelo menos não gerou uma discussão. É por isso que eu peço para que você não contribua, tá? Não contribua na divulgação do vídeo. Deixe a pessoa por si só, através das pesquisas, que o universo fará com que o próprio YouTube coloca o vídeo como sendo o vídeo recomendado. Belezinha, pessoal? Agradeço mais uma vez e finalizo esse vídeo. E em breve vocês terão um site extraordinário, todo feito em computação gráfica, que vão levar vocês à loucura. E em breve vou estar iniciando as minhas palestras gratuitas, tá? E vou distribuir livretos de 20 páginas, certo? Que no ato que você entrar para a palestra, você vai poder pegar o seu livreto e levar para sua casa e dar para quem você quiser. Inicialmente, eu fiz a encomenda junto a uma gráfica de 20 mil livretos, que vão me ser entregues
no dia 16 de outubro deste ano. Quanto aos pingentes e as estatuetas que eu pedi para fazer e sortear para o pessoal e enviar para eles de forma gratuita, os 1.600 pingentes já estão prontos, os outros 1.600 estão sendo fabricados ainda, tá? E as estatuetas da representação de Enki com arco de flecha, do qual eu fiz a encomenda de 550 delas, somente 262 estão prontas. Elas serão distribuídas na minha fazenda, quando a gente agora reunir lá, e depois eu vou fazer o sorteio de todas as pessoas que estão no grupo Henrique e Agnachete Filha de Sírios, e esse sorteio eu vou fazer com a webcam ligada, tá bom? Ah, e quero lembrar, o espaço que eu separei aqui no meu apartamento já está sendo decorado para ser o estúdio. E esse sorteio será feito ao vivo em câmeras de alta definição, certo? Onde eu vou colocar o nome das pessoas dentro de um jarro, vou sacudir, vou tirar o nome de uma por uma, e depois eu entro em contato com a pessoa me passa o endereço e eu envio de forma gratuita para a pessoa essa lembrança que é os 2 pingentes e a estatueta. É um presente meu para você, beleza? Até mais, até o próximo vídeo e obrigado por tudo. Fui!